Hoje foi uma sessão sem grandes polêmicas, alguns debates interessantes, e a gente vai destacando que houve sessão extraordinária para a votação de um projeto de autoria do Executivo que altera uma lei complementar que é relacionada à questão de alvarás das empresas. Mudam o artigo 7º de uma determinada lei. Porém, nós conseguimos identificar qual é a lei que será alterada, mas qual foi a alteração? Não, porque não foi lida em plenário. E aí eu faço uma crítica que eu fazia no mandato anterior e continuarei fazendo. Em nome da transparência, que se explique, alguém ali, o líder do governo, vá lá e diga o que mudou e por que mudou. Porque a gente não sabe. E aí, de repente, tem pessoas que estão aí para tirar o alvará da sua empresa e podem ser surpreendidos com mudança na lei. E a gente vai tentar trazer essa informação no próximo programa, mas eu acho que a Câmara deveria, quando lê o projeto, altera o artigo tal da lei tal. O que diz o artigo, o que dizia, o que passa a dizer. Isso é muito importante, esse tipo de transparência. Mas aconteceu, foi aprovado por unanimidade, acreditamos que não tem nada que seja prejudicial aos empreendedores da cidade. Na sessão de hoje também, a vereadora professora Amanda reforçou a cobrança ao prefeito Leonardo Vasconcelos para envio de mensagem com reajuste salarial dos servidores municipais. E a gente vai conferir o que a vereadora reforçou em plenário sobre essa questão. Presidente, é só para destacar a fala do vereador Fidel, que nos anunciou aí a questão do pagamento na conta, e a gente sabe que foi um compromisso do prefeito trazer para essa casa a mensagem do reajuste dos servidores, assim que a gente voltasse às atividades, mas a gente sabe também que está tendo uma dificuldade de acertar o percentual de reajuste para as categorias fora da linha do magistério, e há uma discussão entre as categorias, mas que isso fosse feito o mais rápido possível, que o Executivo observasse essa necessidade de fazer essa projeção desse reajuste dos servidores, porque a gente já vai para o mês de março, a gente sabe que o pagamento é retroativo, mas a gente gostaria que essa mensagem chegasse logo aqui para que a gente pudesse discutir e aprovar os índices que estão sendo previsionados, respeitando os indicativos dos índices que foram colocados tanto no nosso PCCS, para as demais categorias, e o Índice Nacional do Magistério. É somente isso, presidente. Obrigada. Colocação da vereadora para a questão dos direitos dos servidores. Quem também aproveitou a fala de liderança para falar de uma questão muito importante que a gente tem falado aqui no programa foi o vereador Marcos Rangel, do PP. O Rangel falou sobre fila. Eu tenho falado de fila de internação, mas tem também a fila para exame, a fila para consulta e a fila para cirurgias. E o Marcos Rangel falou sobre essa questão. Segunda questão, presidente, é na área da saúde. O serviço público ele é continuado. Não depende se muda secretário, se muda prefeito, o serviço público é continuado. E saúde, sobretudo, não pode parar. Ela tem que ser dinâmica e tem que atender. Essa história de dizer que a saúde é ruim no país inteiro, tá bom, mas eu não quero que seja ruim na minha cidade. Cansei de falar isso aqui e vou continuar dizendo. Só que a gente tem um grande problema com o prestador. E aí, doutor Amorim, os prestadores, eles vão lá, se habilitam até onde a gente sabe, na Secretaria de Saúde, para prestar os serviços. Mas se eles se habilitam, eles têm que prestar. E aí aqui vai uma crítica ao HCT, que tem diversas cirurgias represadas, e aí fica naquela incógnita. Marca a cirurgia da pessoa. Aí 3 dias antes ela recebe uma mensagem. Não vamos poder por falta de leito de CTI. Não vamos poder por falta de médico. Não vamos poder por falta do cirurgião. Não pode porque não tem. Então, isso é um absurdo. A pessoa já está acometida da doença dela, necessita de fazer, o psicológico já fica abalado, e aí, quando ela está naquela esperança, há 2 anos esperando a cirurgia, aí ligam para dizer que está marcado. Aí, 3 dias antes, liga e diz que está desmarcado e que é para ela ficar aguardando. Isso está acontecendo recorrentemente. Então, eu acredito que, se eu não posso prestar um serviço, eu não devo me oferecer para fazê-lo, porque aí aquilo está preso lá. E aí você vai à Secretaria de Saúde e a informação, e aí eu até entendi com a explicação, diz o seguinte: olha, já foi entregue para o prestador que está habilitado, só que ele agora é que é o responsável. E aí você reclama com quem? Vai na porta do hospital reclamar com segurança?
com a recepcionista que não tem nada com isso? Vai ligar para um número que diz aguarde, que continue aguardando? Então a gente precisa, sim, cobrar do secretário de saúde, cobrar do executivo municipal. Então dizer que esse represamento de cirurgias é uma vergonha e é um problema dos prestadores. A empatia é tudo, porque a pessoa já está debilitada com a doença. E mais debilitada com o psicológico, que nunca sabe quando vai ser atendido, nunca sabe quando vai poder ter seu problema resolvido. Então a gente precisa, sim, presidente, cobrar do executivo municipal, cobrar, sim, do secretário de saúde, e disse isso para ele outro dia, que essa história de que eu cheguei agora não é justificativa para nada, porque o serviço público é continuado. E atitude e caneta todo mundo tem. Então vamos pegar a caneta, vamos trabalhar. Se o hospital não está atendendo, vamos desabilitar ele, vamos buscar quem possa atender. Porque a população não pode ficar refém de continuidade. E aí concordo, quando nós tivermos no nosso hospital, a gente deixa de ser refém. Tá bom, mas enquanto a gente não tiver, a gente tem caneta, pode se reincidir contrato, pode buscar novo parceiro, pode buscar novos atendimentos, para que a gente não fique refém de um único sequestrador. Obrigado. Bom, a gente vai agora trazer aí uma fala também do vereador Cacau Repórter, falando sobre a ação da Secretaria de Desenvolvimento Social. Vamos conferir o trecho. Bom dia, senhor presidente, bom dia, vereadores, vereadoras, plateia, imprensa. Senhor presidente, eu queria destacar aqui um fato que ocorreu ontem à noite, por volta das 20 horas, 21 horas. Quero parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, tá? Parabenizar o prefeito Leonardo Vasconcelos, porque ano passado, com a gestão passada, eu infelizmente acabei perdendo um tio, né, que ficou aqui na UPA 13 dias, foi transferido para Volta Redonda só para falecer, faleceu em Volta Redonda. E eu tive que arcar com toda aquela, graças a Deus eu tinha condições de ir para lá, de visitar, e eu tive que arcar com toda aquela despesa de trazer o corpo do meu tio para Teresópolis. E ontem à noite uma família entrou em contato comigo após um falecimento de um ente querido deles, lá do bairro de São Pedro, e eles estavam apavorados com a possibilidade de arcar com essa despesa e eles não têm condições nenhuma. Rapidamente, o prefeito Leonardo Vasconcelos, a assistência social, atendeu essa família e isso vai acontecer em outros casos. Tomara a Deus que a gente não precisa atender as pessoas, mas infelizmente acontece. Queria registrar isso porque foi um atendimento imediato, não para o vereador Cacau Repórter, mas para aquela família. Como a gente recebe diariamente diversas mensagens de toda a cidade, de toda a demanda, essa família procurou a gente e a gente conseguiu agilizar. Então isso é importante. Realmente o vereador colocou uma situação bem importante. Já não basta, né, a insegurança de levar o seu ente querido para outro município, também a questão financeira de muitas famílias que não podem arcar com essa despesa. Parabéns aí, nesse caso, pelo atendimento e que seja sempre assim, porque eu sempre falei aqui que a prefeitura tinha, sim, desde o governo do Vinícius Claus, que se responsabilizar por isso a partir do momento que ela não garante ao cidadão teresopolitano a possibilidade de ter o atendimento de UTI na sua própria cidade, como eu tenho falado aqui diariamente. Vamos voltar aí a ainda outras participações. A vereadora professora Amanda ressaltou a importância da informação trazida pelo secretário de Saúde, Dr. Fábio Galotti, durante a audiência pública que foi realizada ontem na Câmara, e falando isso é uma coisa que eu falei outro dia aqui, né? De reiniciar as negociações com o Hospital São José, nesse caso específico, visando ampliar e melhorar a oferta de tratamento oncológico. É um absurdo a gente, o paciente de câncer, ficar sem atendimento ou temeroso disso vir a acontecer. Vamos ver aí o que falou a vereadora. Uma coisa importante que o secretário disse é que ele está restabelecendo a conversa com o Hospital São José sobre a questão da oncologia, né? Fazer parte também do atendimento, sair do sistema do Estado, da regulação do Estado, e passar a ter parte do atendimento regulado pelo município, dividir, né, o atendimento, porque a gente sabe, como foi muito bem falado pelo deputado Hugo, vereador Rangel, a questão quando entra no sistema do Estado, a gente tem
uma série de dificuldades, depende da Secretaria de Saúde para fazer as intervenções que a gente precisa para a nossa população ser melhor assistida dentro do nosso município. Apesar do Hospital São José estar dentro da nossa localidade, a regulação é do Estado e não depende da Prefeitura para que a gente consiga fazer o atendimento dos nossos pacientes. Então, destacar isso também, que foi uma fala ontem na audiência pública, né, foi trazido esse esclarecimento para a população, e que o secretário está buscando essa conversa de restabelecer parte do sistema da oncologia no nosso município para a nossa população, que eu acho que também traz uma tranquilidade para a gente, para as pessoas que passam por essa situação. Meu pai estava na plateia, até foi embora, foi uma pessoa que passou por um câncer muito sério, nós precisamos usar aparelhos públicos fora da cidade, de fato, é muito desgastante, Dudu, como você pontuou, a questão com sua filha. A gente usar a saúde fora do nosso município é muito complicado, a gente já está no estresse, vivendo, né, uma situação desconfortável na saúde, que a nossa saúde está colocada em risco, a nossa vida está colocada em risco. E quando o secretário traz essa notícia para a gente, acho que é importante também a população acompanhar, para saber que está sendo pensada a saúde pública também para esse setor no nosso município. Era só isso para acrescentar. Obrigada. Bom, como a Amanda falou, quem esteve presente hoje na sessão da Câmara Municipal foi o deputado federal Hugo Leal, né? O deputado Hugo, que tem uma atuação constante em Teresópolis, já teve escritório aqui na cidade e já trouxe emendas importantes e esteve lá, se pronunciou sobre algumas das questões que ele já lutou pela cidade e se colocou à disposição de continuar lutando, né? Vale lembrar que na terça-feira esteve, como nós também registramos, lá na Câmara Municipal, o senador da República, Carlos Portinho. O Hugo Leal, que é do PSD, e o Carlos Portinho, do PL. E, para fechar, o vereador Rangel voltou a falar sobre uma questão muito importante, a questão do estacionamento rotativo, que tem vindo multa para muita gente, porque a pessoa pegava aquele papelzinho, não baixava na hora no aplicativo, deixava para lá, não ia lá na rodoviária acertar e agora está vindo multa. Vamos ver o que o Rangel falou. Bom dia a todos. Presidente, primeiro, falar de um problema do governo passado, que eu disse que essa fatura ia bater na porta de todo mundo. Estacionamento rotativo. Eu não sei, pelo menos para mim, diversas pessoas que estão recebendo de uma única vez 10 multas, 12 multas, 5 multas, porque não pagaram, porque deixaram de pagar. Todo mundo sabe que tem que pagar o estacionamento rotativo, porque foi aprovado, o governo anterior botou. Porém, esse estacionamento continua funcionando de forma irregular. Porque quando foi votado aqui, tinha um período de 6 meses para retornar para a Câmara de Vereadores e que ele fosse homologado às ruas que deveriam poder cobrar, doutor Amorim. Isso foi o que estava no projeto. Projeto esse que eu votei contra e o senhor também votou contra. Mas, até hoje, se passado aí já 2 anos, isso não voltou para cá. Então, esse estacionamento ele funciona de forma irregular. E eu disse que essa fatura, porque todo mundo, não vai multar, enquanto estava no período eleitoral, que o ex-prefeito ainda tentava se manter no poder, não multou ninguém. Só que as multas começaram a chegar agora. A questão do estacionamento, era claro que seria uma indústria da multa. E está aí, está batendo na porta de todo mundo. Então a gente precisa cobrar que isso venha para cá e que a gente regulamente esse estacionamento, essa questão de onde tem vaga, onde não tem, porque a gente não pode criar a indústria do estacionamento e da multa em Teresópolis. A gente não pode permitir que isso aconteça. Por uma empresa que vem aqui, mete a mão no bolso, todo mundo vai embora, a gente nem sabe para onde esse dinheiro vai. Que, inclusive, eu até acompanhei hoje, não vi com precisão, mas no Diário Oficial estão até reduzindo o valor que se paga a ela, porque se pagava, até onde a gente está sabendo, por vários carros de fiscalização e só existia um, se pagava por um grupo de pessoas que trabalhavam e só tinha metade. Então a gente precisa avaliar isso e rever essa questão para que a população não continue sendo onerada e, sobretudo, roubada por uma herança maldita que foi deixada. Importante, inclusive o líder do governo, o vereador Fidel Farias, pronunciou depois, dizendo que essa questão já está sendo analisada pelo prefeito Leonardo e a gente aguarda os próximos passos. Chegamos assim ao final do nosso resumo da sessão de hoje da Câmara, o nosso boletim da Câmara.